Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 36, revisão e avaliação. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Muito bem, vamos começar a nossa revisão falando de porcentagem. E o que é a porcentagem? Porcentagem é uma forma de representar uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais. Então, toda vez que eu estou trabalhando com porcentagem, eu estou fazendo ali uma representação de um todo dividido em 100 partes iguais, beleza? Lembrando que a porcentagem ela pode ser expressa tanto na forma de número decimal quanto na forma de fração. E esse símbolozinho aqui ao meu lado, né, ele simboliza que a porcentagem que eu estou trabalhando. Acompanhe comigo na tela. Então, a porcentagem ela pode ser expressa por a simbologia, por fração e na forma decimal. Então, o que significa 5%? Né? 5% é 5 dividido por 100. É a fração 5 dividido por 100, que também pode ser escrito na forma decimal como 0,05. Temos outros exemplos. 10%, 10 dividido por 100, e 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10. 20% é 20 dividido por 100. Esse símbolo aqui significa essa fração. Então, toda vez que eu vejo 20%, significa que eu estou trabalhando com a fração de 20 dividido por 100, que pode ser expresso na forma decimal de 0,20 ou 0,2. 25%, novamente, 25 dividido por 100 ou 0,25. 50%, 50 dividido por 100 ou 0,5. E o 100% é o todo, né? É o todo que eu estou trabalhando, que na forma decimal pode ser expresso por 1. No cálculo mental, a gente utilizou aqui algumas dicas, né? Toda vez que eu penso em 100%, eu tenho que pensar que ele é o total, o todo daquela amostra que eu estou trabalhando. 50% é a metade dos valores que eu estou trabalhando. 25% é a metade da metade, ou seja, é a mesma coisa também que trabalhar com 1/4, né? Ou dividir por 4. Toda vez que eu quero 25%, eu posso simplesmente dividir o meu todo por 4. O 20%, ele também pode ser expresso como sendo 1/5, ou seja, vou pegar o todo e dividir por 5. E quando eu penso em 10%, eu vou apenas dividir o todo por 10. Beleza? Tudo bem? Então, temos aqui alguns exemplos. Calcule mentalmente as perguntas sobre um grupo de 60 pessoas. Então, 100% são brasileiras. Então, quantas pessoas são brasileiras? 60. 50 são homens. Quantos homens? Então, 50% é a metade. Então, a metade de 60 é igual a 30. Então, 30 pessoas são homens. 25% das pessoas são solteiras. Quantas pessoas são solteiras? E aí, tenho que lembrar. Vou dividir 60 por 4, ou então usar a regra. Será a metade da metade. Então, a metade é 30 e a metade da metade é 15. Então, 15 pessoas são solteiras. Uma parte muito importante da porcentagem é a aplicação dela. Geralmente, quando eu estou trabalhando com aumento e desconto. O que é o aumento? É o valor que será acrescido ao valor original de forma percentual. E como que funciona para calcular o aumento, né? Vai ser o valor original mais o valor percentual. Da mesma forma, eu posso trabalhar a questão do desconto. O que será o desconto? É o valor que será diminuído do valor original de forma percentual. Então,
vai ser o valor original menos o percentual, né? O valor percentual calculado. E para isso a gente tem um exemplo. Vamos ao exemplo. Diz o seguinte: o salário mínimo no Brasil, em dezembro de 2024, é de R$ 1.414 e irá aumentar 5% em 2025. Qual será o valor do salário mínimo? Então, para resolver esse problema, primeiro a gente vai ter que pensar em o que é 5%. Então, 5%, né? 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que pode ser também expresso como 0,05. Depois, eu vou calcular esse percentual. O que é que eu faço? Eu multiplico o valor percentual, pode ser na forma de fração ou na forma decimal, pelo valor original. Então, vai ficar 1.414 vezes 0,5. Também poderia usar 5 sobre 10. Aqui fica ao seu critério. Qual for a forma mais tranquila de você trabalhar? Tem gente que gosta de trabalhar com fração, tem gente que gosta de trabalhar com a forma decimal. Então, multiplicando, nós vamos obter um valor de R$ 70,70. Ou seja, será um aumento de R$ 70,70. Logo, o valor do salário mínimo, né, em 2025 será a soma de 1.414 mais R$ 70,70. Portanto, o salário mínimo em 2025 será de R$ 1.484,70. Correto? Então, toda vez que eu quero calcular, né, o aumento, vou pegar o valor original mais o valor do aumento. Então, 1.414 mais R$ 70,70, eu vou obter um salário de R$ 1.484,70. Seguindo na nossa revisão, vamos falar agora sobre os polígonos. O que são os polígonos, professor? São figuras geométricas planas, fechadas e compostas por segmentos de reta, chamados de lados, que se encontram apenas em seus vértices. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados, essa informação é importante, ou, né, do número de vértices que apresentam. Vamos ver aqui uma tabelinha para organizar os nomes, né? Então, para que eu tenha um polígono, é necessário que eu tenha pelo menos 3 lados. E aqui nós temos os nomes dos principais polígonos. Por exemplo, um polígono que tem 3 lados, ele é conhecido como triângulo. Então, ele vai ter 3 vértices e 3 lados. Um quadrilátero, né? O quadrilátero, ele terá 4 vértices e 4 lados. O pentágono, 5 vértices e 5 lados. Então, observe que aqui, ó, os prefixos tri, quadri, penta, eles vão estar relacionados com o número de lados. Seguindo, nós vamos ter o hexágono, são 6 vértices e 6 lados. O heptágono, 7 vértices, 7 lados. O octógono, 8 vértices, 8 lados. O eneágono, 9 vértices, 9 lados. O decágono, 10 vértices, 10 lados. Um decágono, 11 vértices, 11 lados. E assim, nós podemos utilizar, né, essa estratégia, né, para nomear os polígonos. Por exemplo, quando tem 12 vértices e 12 lados. Então, dodecágono. Então, esse do aqui é de 12, esse decágono, né, é de 10, e o gono é para os polígonos. Por exemplo, esse aqui tem 15 lados. Então, é penta, né, deca, então 5, né, 5 e 10. Então, pentadecágono. Então, tem 15 vértices e 15 lados.
E quando tem 20, é o icoságono. Ok? Então, tem 20 vértices e 20 lados. E agora, vamos conhecer os elementos de um polígono. Todo polígono tem que ter esses elementos. O lado, que é formado ali pelas semirretas, né? Os vértices, que é o ponto de encontro de duas semirretas. O ângulo interno, que é o ângulo formado entre duas semirretas. O ângulo externo, que é o ângulo que é formado pelo prolongamento de um dos lados. E a diagonal. O que vem ser a diagonal, professor? A diagonal é um pedaço de uma reta, uma semirreta, que liga dois vértices não consecutivos. Então, toda vez que eu quero encontrar as diagonais de um polígono, eu tenho que ligar dois vértices não consecutivos. E os polígonos, eles podem ser classificados como regulares. Então, acompanhe comigo quando um polígono é classificado como regular. Então, polígonos regulares são polígonos que possuem as medidas de seus lados e ângulos congruentes. Então, toda vez que você vê essa palavra congruentes, principalmente no estudo da geometria, ela vai estar atrelado à igualdade. Então, congruentes e igualdade. Então, quais serão esses polígonos, né? O triângulo equilátero vai ter 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. O quadrado, né? O pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular, o octógono regular, o eneágono regular, o decágono, o undecágono e o dodecágono. Então, aqui são alguns exemplos de polígonos regulares. Tudo bem? E o importante de se estudar polígonos é o cálculo do perímetro. E o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, toda vez que eu quero encontrar o perímetro, eu vou somar todos os lados. Nesse exemplo aqui, eu tenho um triângulo e eu quero determinar o perímetro. Então, eu vou somar 7 mais 7 mais 10. Logo, o perímetro é igual a 7 mais 7, 14 mais 10, 24. A unidade é centímetro, centímetros. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, que polígono é esse? Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou somar esses lados, ó. 20 mais 21, mais 19, mais 15, 58, 42. Então, realizando essa soma, 1 mais 9, 10, mais 5, 15, mais 10, aqui ó, 8 mais 2, 10, dá 25. Sobe 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, 8 mais 5, 13, mais 4, 17. Logo, o perímetro aqui é igual a 175, metros. E, mais um exemplo, nós temos aqui um retângulo. E o retângulo, ele também será a soma dos lados. Então, logo, ficará 3 mais 5 mais 5. Então, 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. E 6 mais 10 é igual a 16. Então, logo, o perímetro desse retângulo é igual a 16. Visto isso, vamos trabalhar agora os quadriláteros. E o primeiro quadrilátero que nós iremos trabalhar são
os paralelogramos, né? O que são os paralelogramos? São quadriláteros que possuem lados paralelos, pares de lados paralelos, tá bom? E, nesse caso, os ângulos internos são diferentes de 90 graus. Então, nesse caso, os ângulos internos são diferentes de 90 graus. O quadrado também é um exemplo de paralelogramo, porém, ele vai ter duas características importantes. Primeira, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, se esse lado mede 3, então todos irão medir 3. E os seus ângulos internos são sempre 90 graus. Sempre será 90 graus. Outro também importante é o retângulo. Novamente, os lados paralelos são iguais, os lados opostos. Então, os lados opostos são iguais. O que eu estou querendo falar nessa figura? Que o lado AB tem o mesmo tamanho do lado CD. E o lado AD também terá o mesmo tamanho do lado BC. Os lados terão tamanhos diferentes no retângulo. O quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Aqui será tamanhos diferentes. Pode ser 5, 2. Então, esse aqui também vai medir 5 e esse aqui também irá medir 2. E os ângulos internos são formados por ângulos de 90 graus. Ok? E também temos outro importante, que é o losango. O losango, ele terá todos os lados iguais. Então, o lado EF é igual ao lado GH. Então, esses lados são iguais. E o lado FG é igual ao lado EH. Porém, ele não será igual ao quadrado, pois os ângulos internos serão diferentes de 90 graus. Então, no losango, os ângulos internos são diferentes de 90 graus. E o último quadrilátero, que não é classificado como um paralelogramo, pois é o trapézio. Por quê, professor? Porque o trapézio ele terá apenas 2 pares de lados paralelos. E o trapézio ele pode aparecer de 3 formas. Esse aqui que está na tela é conhecido como retângulo, pois ele possui 2 ângulos retos. Tem os isósceles e também tem os escalenos. Beleza? Então, o trapézio também é um quadrilátero. Não terá 4 lados paralelos, terá apenas 2 lados paralelos, que são chamados, né, de bases. Então, aqui, essa base AB e aqui a base CD. Tudo bem? Então, os quadriláteros podem aparecer nessas formas. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão de número 1. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para vocês e até o nosso próximo encontro.